Ora, muito boa noite a todos, Sr. Secretário de Estado, Dr. Castro Almeida, atualmente o nosso Presidente da Distrital, Engenheiro Maurício, o nosso Presidente da Mesa da Assembleia Distrital, o nosso amigo Nuno Freitas, Dr. Nuno Freitas, autarcas, militantes, simpatizantes, naturalmente todos que aqui estão, queria saudar, queria cumprimentar e de alguma forma começar por dizer que o Engenheiro Maurício dizia bem que temos que olhar para o futuro, neste tempo de crescimento e de geração de emprego. Mas só podemos olhar para o futuro quando soubermos qual é o nosso ponto de partida. E esta parece-me ser a questão determinante nesta conversa que aqui vamos ter. É que verdadeiramente o nosso ponto de partida é um ponto em que nós tivemos que governar num processo em que fomos chamados a dar uma esperança neste tempo de tempestade que ouvíamos ainda agora. Nós estamos praticamente há pouco mais de 6 meses depois de termos reconquistado a liberdade económica e política, diria eu, do nosso país. Nós vivemos um tempo, até maio de 2014, em que as escolhas estavam condicionadas e muito pelas opções de que quem teve que negociar o dito memorando trouxe para cima da mesa. E esta é uma questão que nunca podemos deixar esquecer. Por mais que alguns a queiram fazer distante, por mais que alguns a queiram ocultar, nós temos que saber, temos que nos lembrar, porque se não o fizermos, estamos a perder um ponto importante neste exercício, que verdadeiramente, em maio de 2011, alguém teve que pedir um resgate e este resgate nos condicionou e muito este tempo que estamos a viver. E por isso é que eu gostaria de dizer que nós tivemos que viver um tempo onde aliámos a responsabilidade para com os nossos credores, ao mesmo tempo que tivemos que ter uma disponibilidade política para encetar um ciclo de reformas. Por sabermos que, se não implementássemos um ciclo de reformas, nunca conseguiríamos sair do nosso ponto em que estávamos. E é sobre esse ciclo de reformas que importa que hoje possamos aqui refletir, perceber o caminho que estamos a fazer. Porque se não fizermos este exercício, facilmente poderemos ser levados a concluir, ou algumas dos nossos concidadãos, de que o caminho da facilidade pode regressar. E é por isso que me parece ser importante que nós possamos perceber este tempo em que estamos a viver. E desde logo, porque abrimos agora um novo horizonte. Depois de maio de 2014, estamos verdadeiramente no tempo em que podemos desenhar as políticas que desejamos para o nosso país. E aquela que me parece ser mais importante neste momento é um contrato de confiança que se tem que estabelecer entre quem governa e os nossos concidadãos. Todos nós vivemos um tempo, durante estes 3 anos últimos, em que a incerteza, a imprevisibilidade, a insegurança, a instabilidade dominavam muitas das nossas inquietações. Porque nos questionávamos se já teríamos atingido o limite do sacrifício para poder dar o salto em frente. Muitos de nós ouvíamos estas inquietações. E, felizmente, este novo tempo permitiu, neste ano de 2015, criar-se este contrato de confiança que começa, em primeiro lugar, desde logo, no contrato da confiança fiscal. Hoje, nenhum de nós já tem dúvidas do que irá acontecer este ano, 2015, e os anos seguintes. Este contrato de confiança fiscal é importantíssimo para restabelecer o grau de confiança também entre o Estado e a sociedade. E que contrato de confiança é este e qual é o nosso ponto de partida nesta matéria? Eu gostaria, antes de chegar a este contrato, de dizer da importância do porquê de nos comprometermos com um déficit que, pela primeira vez, ao fim de 40 anos, estará abaixo daquilo que era expectável. Como sabem, nós tínhamos um compromisso para 2015 em ter um déficit de 2,5 e que foi renegociado por credibilidade do Governo para 2,7. E qual é a importância de ter um déficit baixo? É uma questão ideológica? É uma questão meramente de gosto pessoal? Nós temos que perceber que ter um déficit excessivo, para além das implicações que decorrem no contexto europeu, obriga naturalmente a uma equação muito simples.
Ter déficit significa não ter receitas suficientes para as despesas que se têm. Se as despesas não se pagarem, tem que se pedir empréstimo. Se pede empréstimo, aumenta a dívida externa. Esta é das equações mais simples. O ter um déficit que se aproxime tendencialmente de valores nulos não é uma questão ideológica, eu direi uma questão paradigmática. Porque se não o fizermos, então estamos, consequentemente, a aumentar a dívida, e eu diria mais grave ainda do que aumentar a dívida, é estar a hipotecar as gerações futuras. Porque, ao contrário do que alguns pensam, que as dívidas não se pagam, as dívidas podem-se renegociar, mas haverá sempre um tempo em que se vão pagar. E quanto mais tarde se paguem, mais caras elas são. E, portanto, este é um problema que me parece de todo importantíssimo para este dito contrato de confiança que é preciso estabelecer. Nós herdamos um déficit real em 2010 de 11,2%. 11,2%. Não foram os números que nos foram dados à época. É que o setor empresarial local, as parcerias, não estavam refletidas nem consolidadas à época nas contas públicas. E provavelmente, se o desenho do déficit real de 2011 fosse conhecido, o modelo de ajustamento poderia e deveria ter sido outro. Mas não o foi, porque muitas destas dívidas estavam encapotadas. E, portanto, este é o ponto de partida. Foi um déficit real em 2011 de 11,2%. Quer isto dizer que, durante este período, o déficit caiu 8,5%. E a pergunta que se faz é saber, mas este déficit caiu exclusivamente à conta da redução do vencimento das pessoas? À conta da limitação do seu poder de compra? À conta da sua disponibilidade financeira? É bom sabermos que este governo herdou uma situação, todos nós portugueses, que se prendia com as designadas parcerias público-privadas. Como é sabido, os encargos financeiros que resultavam destas parcerias público-privadas apontavam uma despesa que se aproximaria dos 60 mil milhões de euros. Neste período, foi possível reduzir os encargos com estas parcerias em 11 mil milhões de euros. Eu diria mais de 11 mil milhões de euros. Quer isto dizer, à conta da renegociação e à conta, naturalmente, da suspensão de aquilo que ainda não estava realizado e para o qual o país não tem meios nem recursos para o fazer. Mas isto contribui muito também para o corte da despesa pública que vimos ainda neste filme que agora passou. Isto deve-nos levar a refletir, verdadeiramente, se não tivessem sido tomadas estas medidas estruturais, não era possível redesenhar o modelo de crescimento do país. E é por isso que hoje, neste novo tempo, podemos falar em crescimento e em emprego. Ele não resulta de uma vontade de qualquer ministro ou de qualquer primeiro-ministro. Resulta, sim, de uma determinação política em não se resignar, mas em grande medida também da consequência das reformas que, entretanto, foram operadas. E a pergunta que também se pode fazer neste processo é de sabermos, bom, mas com estas contenções, com estas restrições, será que nós, neste processo, fomos capazes de proteger aqueles que mais precisavam de apoio? Será que fomos capazes de auxiliar quem estava em piores circunstâncias e que não podia reagir ou resistir de tal forma? Eu gostava também, ainda neste olhar para o passado, que nos lembrássemos do seguinte: é que antes de haver o período de assistência, ainda antes da Troika entrar, já o governo de então tinha introduzido, desde logo, cortes nos salários da função pública de 3,5% para todos os vencimentos superiores a 1.500 euros mês, tinha feito o congelamento das progressões na função pública e, para quem se diz defensor do Estado Social, tinha congelado as pensões, incluindo as pensões mínimas. Antes do período de assistência, isto já tinha acontecido. E a segunda pergunta que nos podemos fazer é esta: bom, mas com tanto crescimento que aconteceu até 2011, suposto crescimento, com uma dívida pública que cresceu desta forma, de certeza que se gerou muito emprego e que as pessoas tiveram melhores condições de vida. Por incrível que pareça, entre 2005 e 2011,
o desemprego cresceu em Portugal e ficaram sem emprego 238 mil pessoas. A maior taxa de crescimento de desemprego em Portugal ocorreu precisamente no tempo em que mais investimento público houve e em que mais despesa pública se contraiu. Isto deve-nos levar a refletir. Quer isto dizer que muito deste investimento não foi um investimento reprodutivo, não gerou riqueza, não gerou capacidade para acomodarmos aquilo que eram os encargos que tínhamos com a governação. Isto, penso, que nos deve fazer pensar e refletir sobre esta questão. Mas a pergunta que se pode ainda fazer era a seguinte: bom, mas o desemprego cresceu provavelmente porque a população também cresceu muito nesse período. Mas esse argumento não é verdadeiro. Naturalmente porque desde 2005 há uma retração, já existia a histórica, em relação à nossa população e em relação à natalidade. Portanto, não resulta de mais pessoas disponíveis para o mercado de trabalho, resulta de menos postos de trabalho para as pessoas disponíveis para trabalhar. E isto parece-me ser de todo importante que possamos refletir sobre isto. A quarta pergunta que queria aqui convosco refletir era saber precisamente se nós, neste período de dificuldades, conseguimos ou não proteger quem tinha mais necessidade. Porque isto verdadeiramente é a essência da social-democracia. É desenvolver com igualdade, com equidade, mas também ter a capacidade de apoiar quem mais precisa. E é bom que nós possamos olhar para os indicadores que estão dentro de nós. Nós, de 2010 até 2015, tivemos um aumento na despesa na Segurança Social em 2,7 bilhões de euros. É verdade que a despesa hoje está em 32 bilhões, ela cresceu num momento de dificuldades, cresceu a preocupação social. As pensões que estavam congeladas foram descongeladas e, em particular, as pensões mínimas cresceram nos 4 anos, apesar das dificuldades, em 6,3%. Isto penso ser algo genuinamente social-democrata e é a verdadeira essência do exercício da governação. É promover o desenvolvimento e o bem-estar para quem mais precisa e tem mais necessidade. Mas, no primeiro momento em que foi possível, depois da assistência, não deixa de ser significativo que a primeira medida, uma das primeiras que foram tomadas, foi o aumento do salário mínimo nacional. E penso que isto que é um indicador muito importante no que temos. Durante este período, e em particular neste ano já, o novo modelo do tal contrato de segurança, do tal contrato de confiança, faz com que seja possível aumentar o número de famílias que vão beneficiar da tarifa social em relação à eletricidade. De 60 mil, aumentaram para 500 mil famílias. Neste período, será possível, naturalmente, haver a manutenção da cláusula de salvaguarda em relação ao IMI, principalmente para as famílias que estejam no primeiro escalão e que não tenham, por força da atualização da avaliação, uma avaliação superior a 30%. É quem mais precisa que tem que ser mais protegido a esse nível. Neste período, é possível regredir na contribuição especial de solidariedade. Neste momento, foram dispensados de ter esta contribuição todos que têm reformas abaixo dos 4.611 euros e os que têm acima desta reforma até 7.126 têm uma contribuição de 15% e só acima de 7.126 é que a contribuição é de 40%. Isto é importante porque quando ligamos a nossa televisão, todos nós, e ouvimos a generalidade de alguns comentadores, ficamos com a sensação de que todos os portugueses continuam a ter cortes nas suas reformas e que continuam a viver num tempo de restrição. Nós não devemos esquecer é que muitos destes comentadores, eles sim, têm reformas superiores a 7.126 euros e por isso é que sentem na pele deles o mal que julgam ser dos outros ou que querem que seja entendido como sendo dos outros. Mas a verdade é esta. Neste momento, não há nenhum corte de pensões abaixo dos 4.611 euros. E em 2016, as reduções que hoje existem serão reduzidas a metade e em 2017 estarão abolidas nessa perspectiva. É ou não é uma preocupação social
pedir a quem mais pode contribuir num momento excepcional em detrimento daqueles que têm mais dificuldades, logo menos recursos. Esta questão penso que é importante, porque se nós não fizermos este debate e esta reflexão, não vamos conseguir, na minha ótica, perceber a importância das transformações que estão a ocorrer. E, desde logo, também, não deixo de o dizer, a transformação que está a ocorrer em relação ao modelo do nosso próprio IRS. O facto do coeficiente familiar ser um fator que não por si estimule a natalidade, mas que promova o apoio às famílias que têm maior necessidade de recursos por terem uma família mais longa, com mais filhos, é um instrumento também de justiça social. Mas dito isto, e quis só fazer este ponto de partida para percebermos o que foi feito, as transformações que ocorreram, a pergunta é esta: nós estamos verdadeiramente num tempo em que já se sente crescimento e emprego. E já se sente este crescimento e emprego porque verdadeiramente nós estamos num momento em que as exportações estão a crescer, em que verdadeiramente há emprego líquido criado. Em 2 anos são 208 mil postos de trabalho que se geraram. Isto quer dizer que, apesar de nós não termos aquilo que gostaríamos de ter, sente-se que há um rumo sustentado e que as reformas estão a produzir verdadeiramente o seu processo. Mas há uma reforma que não se esgota nesta legislatura nem com este governo. E esta reforma tem que chamar todos os partidos ao debate, que é quais são as funções que nós gostaríamos que estejam na esfera do Estado, quais são as funções que o Estado deve regular, mas que podem ser partilhadas e torná-las não afastadas das pessoas, mas com uma gestão que as torne mais eficazes e com menos custo. Este é um debate que ninguém pode fugir e nenhum partido se deve esconder dessas questões. E é esse modelo de reforma que passa muito por aquilo que é o trabalho do Ministério do Sr. Secretário de Estado. Em grande parte, na reforma do programa Aproximar e na aproximação dos serviços às pessoas. E pensar, por isso, neste perfil de despesa pública é desenhar e escolher um caminho estruturante. Este é verdadeiramente um desafio que não se irá esgotar nesta legislatura, mas que obrigará a que a nossa sociedade se envolva nele. E, acima de tudo, este debate nunca pode fugir da disciplina orçamental e das contas públicas. Porque no dia em que assim não seja, naturalmente que estamos perante um retorno, um regresso, e julgo que nenhum de nós quer voltar atrás e sentir que o tempo foi perdido e que tudo é para voltar a rasgar. Mas também este é o tempo, e em particular hoje a presença do Secretário de Estado ajudar-nos-á nesta reflexão, em que os novos instrumentos financeiros de Portugal 2020 tenham que servir não só para alavancar um crescimento, mas acima de tudo também para contribuir para a coesão regional e para a coesão social do nosso país. Este é o momento em que as reformas realizadas permitem olhar para este novo tempo com a esperança de ter um país com uma estruturação mais igualitária e, acima de tudo, mais equilibrado, nessa perspectiva. E quando eu vos dizia que os sinais se sentem, é bom termos presente que em dezembro deste ano, 2014, a taxa de desemprego ronda os 13,5%, enquanto que um ano antes, isto é, em 2013, a mesma taxa de desemprego era 15,2%. E quando se diz, mas muita gente emigrou, é bom também termos presente, é que em 2007, existiram 90 mil saídas do país. Em 2012, o ano mais crítico, foram 95 mil. E, portanto, por vezes temos a tendência de não querer olhar para este passado, mas este passado tem que nos ajudar a construir o presente que estamos a viver. E, verdadeiramente, esta é a ideia que me parece importante aqui refletir e, acima de tudo, termos a convicção que vamos entrar num período, os próximos 6 meses, que serão determinantes. Vamos entrar num período onde temos que ter um grande orgulho no processo percorrido. Ao mesmo tempo, reconhecendo os sacrifícios que tantos fizeram e alguns ainda fazem. Mas, se não formos capazes de valorizar aquilo que conseguimos,
se não formos capazes de acreditar na força reformista que estamos a fazer, naturalmente que muitos se poderão deixar iludir, acima de tudo, por quem tem silêncios, opacidades e não tem soluções. E a verdade é esta. Nós estamos com uma oposição de quem se esperava encontrar respostas para os problemas do país e o que encontramos é um silêncio tático. É estar calado para que eu possa continuar a construir um mundo de ilusões, como se tudo fosse possível por voltar ao passado, como se os cortes fossem no dia a seguir repostos, mas não se explica onde é que se vai buscar dinheiro. E este penso que é o maior ataque à democracia, que é caminharmos para um processo eleitoral acreditando de que há soluções e que as soluções não são reais. Se porventura esta estratégia passar por ainda deixar mais dívida para gerações futuras, então este ataque à democracia ainda tem um outro vício, que é não ter uma visão intergeracional de responsabilidade e de valorização daqueles que a seguir a nós hão de pagar essas dívidas. E, portanto, penso que é este o momento e é o tempo de não só valorizarmos aquilo que se fez, de não só projetarmos o futuro, mas, acima de tudo, de queremos conhecer que alternativas existem para que, em consciência, elas possam ser confrontadas e possam ser debatidas, que é aquilo que se espera de uma democracia adulta. Por isto tudo, eu queria concluir dizendo uma coisa que me parece objetiva em relação àquilo que estamos a viver. É que nós temos futuro porque fizemos por o merecer, nós portugueses. E se o fizemos por merecer, naturalmente que é necessário que o possamos ajudar a construir. E gostaria de dizer uma coisa que também me parece importante neste processo. É que não só o estamos a construir, como nunca como hoje, as contas públicas foram tão transparentes em Portugal. Nunca como hoje existiu uma unidade técnica de apoio orçamental que tem precisamente por missão acompanhar a execução orçamental. E é por isso que não se compreende que alguns digam que não podem formular propostas porque não conhecem o real estado das contas do país. Esta é uma verdadeira questão que deve ser exposta por denunciar o que de maléfico esta expressão representa. Ora, se estamos a construir um modelo transparente, se as contas públicas são conhecidas, se os desafios e os compromissos do país para com os seus credores são conhecidos, se temos uma responsabilidade intergeracional, então não há razões para que nenhum partido fuja do debate a que é chamado. E é por esse caminho, e por pensarmos assim, que verdadeiramente desejamos construir um país com igualdade de oportunidades, com transparência, sem privilégios de classes, sem ilusões, mas que, acima de tudo, acredite no futuro de Portugal.